Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo. Assim diz o Senhor, queremos colunas sólidas para a edificação. Nenhum só alfinete deve ser removido daquilo que o Senhor estabeleceu. O inimigo introduzirá falsas teorias, tais como a doutrina de que não existe santuário. Este é um dos pontos em relação ao qual haverá um desviamento da fé. A profetisa do Senhor disse que haveria um desviamento da fé na questão do santuário. E nós estamos realmente já chegando perto desse momento, tá? Com afirmações como: nós não podemos limitar Jesus a um compartimento só, né? É só troca de função, não é tanto o ponto de onde ele está, é mais função. Assim, o santuário vai se espiritualizando, tá? Ficando cada vez mais abstrato, menos concreto, tá? Chegando perto de que não existe na realidade um santuário. É uma metáfora, sabe aquele argumento? É apocalíptico, a gente tem que ver que é simbólico, né? Lentamente, não é de uma vez para outra que Satanás, ele sabe que se entrar de sola, o povo de Deus não vai aceitar. Tem que ser sorrateiramente com a cunha de entrada, tá? O pastor Paroski, portanto, está nesse caminho do Fordismo. Não é um Fordismo consumado ainda, ele não chegou ao ponto de dizer que o santuário não existe, né, de forma física, mas está no caminho, assim como tem muitas pessoas que creem no evolucionismo teísta, né? Portanto, o que está sendo ensinado é um Fordismo não consumado, está na rota. Por que o pastor Paroski tem ensinado isso somente para insiders, para pastores, anciãos, pessoas da faculdade teológica, né? E não para o povo comum? Jesus disse: nada fiz em oculto, sempre ensinei abertamente, né? Aqui você vê um texto onde ele diz aonde e em que momento ele já ensinou esse ensinamento de que quando ascendeu para o céu, Jesus foi direto para o Santíssimo. Há outros momentos em que o senhor tenha mencionado isso? Pastor, eu já falei, ainda não publiquei nada a respeito. A primeira vez que eu apresentei esta palestra sobre a inauguração do Santuário Celestial foi na Faculdade de Teologia, perante os colegas, os demais professores e os demais alunos, isso já faz vários anos. Numa segunda vez eu falei num concílio de pastores e líderes de igreja de uma das associações da União Central. Havia quase 1000 pastores e líderes de igreja presentes neste evento. E aí, uns 2 ou 3 anos mais tarde, falei num segundo concílio de uma outra associação também da União Central, também dezenas, centenas de pastores e líderes de igreja. Então, foram 3 ocasiões diferentes para professores de teologia, professores e alunos, para pastores e líderes de uma associação, quase 1000 deles, pastores e líderes de uma outra associação também, centenas deles, talvez quase 1000 deles também, em 2 ocasiões diferentes. E a terceira destas 3 já faz 1 ano. Por que para anciãos e pastores essa mensagem? Por que não uma mensagem de reforma, tocar a trombeta, apregoar um jejum, né? Vamos agora nos preparar de fato para a volta de Jesus, está na hora, 2020, os eventos finais estão acontecendo. Pastores, vamos agora deixar de comer carne, uma campanha, né, de santificar, de dar um passo rumo a Canaã. Não as panelas de carne do Egito, mas agora vamos deixar de vez. Por que não? Ellen White tem um texto que diz assim, por que então continuam os homens a preferir alimentos cárneos? Seria possível termos confiança em pastores que, às mesas em que é servida a carne, unem-se aos outros em comê-la? Que nenhum de nossos pastores estabeleça um mau exemplo no comer carne. Que eles e sua família vivam segundo a luz da reforma de saúde. É claro, isso é muito desagradável, afeta seu próprio prato, tão gostoso, né? E João 3 diz assim, todo aquele que faz o mal
aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Por isso que muitas vezes existe incredulidade para com os escritos da profetisa. Não foi para o nosso tempo, tem que ver que na época dela, isso, aquilo, questionando, desmerecendo. Aqui você vai ver o pastor Paroski fazendo um resumo da vida de Desmond Ford. Preste bem atenção. Desmond Ford foi professor de teologia em Avondale entre os anos de 1961 e 77. Depois recebeu um chamado para os Estados Unidos, para o Pacific Union College, PUC, onde lecionou por mais alguns anos. Se opunha fortemente ao perfeccionismo adventista, o conceito de que nós podemos e devemos alcançar impecabilidade moral nesta vida, antes da volta de Jesus. Eu devo dizer que este ensino prevaleceu na igreja adventista do sétimo dia na primeira metade do século XX. Era o ensino adventista naquele período, especialmente depois do falecimento da irmã White em 1915. Na metade do século passado, a ênfase começaria a mudar, mas ainda existem resquícios fortíssimos desse ensino em nosso meio, inclusive no Brasil. Desmond Ford se opunha fortemente a esse ensino, ao perfeccionismo de alguns autores adventistas que eram muito prolíficos em defesa dessa ideia. Andreessen e o australiano Brinsmead. Mas, no fim, Desmond Ford acabou se opondo também à doutrina do juízo investigativo. E em 1979 ele escreveu um tratado de quase 1000 páginas, intitulado Daniel 8,14, o dia da expiação e o juízo investigativo. Neste material ele defendia as seguintes ideias, 1979, que a expiação foi completa na cruz, que 1844 é uma data fictícia, que a doutrina do juízo investigativo compromete a certeza da salvação pela graça de Deus, a parte das boas obras, sem as boas obras. E esta foi a ênfase central deste tratado de quase 1000 páginas, publicado ali em 1979. Foi marcada uma reunião, onde vários teólogos adventistas, onde Desmond Ford teve a oportunidade de defender suas teses perante um grupo de teólogos adventistas, 2 brasileiros estiveram lá representados, e no final da reunião, ele infelizmente não conseguiu convencer. Porque, infelizmente, graças a Deus que foi rejeitado ali o ensinamento de Desmond Ford. Infelizmente, implica que o pastor Paroski lamenta o fato de não ter sido aprovado. No final da reunião, ele infelizmente não conseguiu convencer os demais teólogos adventistas ali presentes, e como resultado disso, ele acabou perdendo sua credencial de pastor, por se opor a uma de a nossa doutrina mais distintiva, a doutrina do santuário. No fim, Desmond Ford acabou se opondo também à doutrina do juízo investigativo. E por fim se opôs, exatamente, começou e tal, de uma forma sutil, e depois, por fim, no final, a consequência foi de que se opôs mais frontalmente ao santuário. Exatamente, então o pastor Paroski está no início desse caminho, até esse momento ele não se opôs, né? Mas ele fala muito a palavra, a expressão, entrou para o Santíssimo. E aí eu te pergunto, você que, quem sabe, assistiu aí toda a sua série, quantas vezes ele fala e saiu do Santíssimo para o Santo de volta? Quantas vezes ele afirmou isso? É importante reafirmar de que não. Aí depois, Jesus ficou no Santo até 1844. O grande conflito diz, olha só, durante 18 séculos, este ministério continuou no primeiro compartimento. Então, seria importante, pastor Paroski, dizer, digamos que Jesus deu um pulinho no Santíssimo, tá? Mas então tem que reafirmar isso aqui, porque com seu silêncio
ele está dizendo que, não, ele já entrou, não precisamos segurar. Ou seja, se Jesus ficasse 1800 anos, como diz a profetisa do Senhor, então estaríamos segurando, sabe? Então, realmente, a lei e ao testemunho. Se não falar dessa maneira, não há luz nele. Se a linguagem do pregador não for sempre a lei, e não somente a lei, mas também ao testemunho, né, os testemunhos, não há luz nele. Quando se baseia em argumentos capciosos no grego e vê, essa palavra aparece também nesse lugar. Não, um claro assim diz o Senhor. E vários, tá? Da vez passada eu citei um texto que diz que Jesus pela primeira vez entrou no Santíssimo. Vejamos esse texto aqui novamente. Ao final dos 2.300 dias, ele pela primeira vez entrava nesse dia no segundo compartimento daquele santuário e ele tinha um trabalho a realizar. Olha só, esse texto aqui acima nós vemos que foi escrito por Irão Edson, ok? Irão Edson, portanto não é Ellen White que cita. No vídeo passado eu citei esse texto como sendo inspirado, porém foi um equívoco, tá? Eu peço perdão. Esse texto, portanto, é de Irão Edson, o que não torna em verdade o que ele diz, porém tem vários textos de Ellen White que dizem essencialmente a mesma coisa. Por exemplo, aqui em Primeiros Escritos, esta porta, né, a porta para o lugar santíssimo, não foi aberta, até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminou em 1844. Portanto, a porta permaneceu fechada. Ok? Dá a noção, sim, de limitado. Jesus limitado pela humanidade. Vamos dar esse trecho aqui do desejado? Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Vamos dar uma olhada aqui nesse termo para dentro do véu. É interessante que você vai reparar aqui, que está entre aspas, para dentro do véu. Esse entre aspas remete aqui, a Hebreus 6, interior do véu. Tá? Por isso que está entre aspas. Ellen White tem outros lugares que ela diz, além do véu, que são outros véus? Tem, mas só que aí não vai estar nesse jargão within the veil, entre aspas, tá? Portanto, note aqui a importância de vermos tudo que está escrito. Até as aspas têm a sua importância, tá bom? Quando Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus, ele se assentou à destra do Pai. O Novo Testamento é bem específico. Ele se assentou à destra do Pai. E aí vem, então, o segundo ponto, que é onde fica o trono do Pai? Jesus se assentou à destra do trono do Pai. Onde fica o trono do Pai? Onde está localizado o trono de Deus? E aí, novamente, a Bíblia é absolutamente clara. Êxodo, capítulo 25, versículo 22, Números, capítulo 7, 89, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 4, Deus está entronizado entre os querubins. Deus está entronizado sobre o propiciatório, no lugar santíssimo do santuário. Jesus se assentou à destra do trono. Tá? O trono de Deus está onde? O pastor Paroski cita ali exemplos do Antigo Testamento, de que o trono de Deus está entre os querubins, ali no Santíssimo, ok? Mas e no Novo Testamento? Estevão só diz que que viu Jesus à destra do Pai. Não fala aonde, em que compartimento, tá? Portanto, a destra de Deus, a gente precisa ver então aonde está Deus o Pai. Qual é a luz que nós temos? Aonde está Deus o Pai no Novo Testamento? Está onde Jesus está. Por que o Pai ficar separado de Jesus? Por que o Pai diria assim, não, eu vou ficar no Santíssimo, porque aqui é o meu lugar, aqui é o mais santo, eu quero ficar sempre só no mais santo. A gente vê a condescendência de Deus o Pai para ir aonde está Jesus, quer ficar perto de Jesus. Tá? Por isso que Ellen White viu lá em Primeiros Escritos, tá? Se movendo em 1844, os dois tronos, tá? Os dois tronos do Pai e do Filho, aqui nesse texto, né? Viu o Pai erguer-se do seu trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos. O fato é que o Pai, portanto, não estava no Santo dos Santos nesse momento, né? Para dentro do véu, e assentar-se. Então Jesus se levantou. Aqui não está em aspas, né? Porque tem um segundo véu, não está para dentro do véu em aspas. Então Jesus se levantou e também foi no seu trono. Nós vemos isso em Daniel capítulo 7. Daniel
capítulo 7, verso 9. E continuei olhando até que uns tronos foram postos. Aqui a palavra certa é postos, apesar da King James dizer derrubados, cast down. Então, Ellen White, no livro Grande Conflito, cita essa passagem como postos mesmo. Então, a gente está corrigindo aqui na Bíblia White. Tá? E o ancião de dias se assentou. Esse aqui é Deus o Pai. Grande Conflito, página 479. O ancião de dias é Deus o Pai. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e tá um rio de fogo e tudo. Tá? E aí, isso é o verso 9 e 10, o Pai. E agora o verso 13 e 14, o Filho. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu um semelhante ao Filho do Homem. E veio ao ancião de dias, e o fizeram chegar perante ele. E foi-lhe dado domínio, honra, glória e reino. Tá? Então, foram postos tronos, no plural, tronos, e tronos que não estavam lá no lugar santíssimo. Ellen White até diz ali em outra versão, na versão que foi o protótipo dos primeiros escritos, tronos que ela nunca tinha visto antes. E aqui na Bíblia White, no comentário, diz que essa vinda não é a vinda nas nuvens do céu, por ocasião de sua segunda vinda, mas é a vinda que foi predita pela profecia como devendo ocorrer ao terminarem os 2.300 dias, em 1844, ok? É aí que se cumpriu esta vinda aqui de Daniel 7, 13 e 14. Tronos que não estavam no lugar santíssimo, agora estão no lugar santíssimo, e Jesus aí começa o seu ministério. Tem um outro texto de Ellen G. White, novo aqui agora para a gente. Quando Cristo mediador irrompeu da morada dos mortos e ascendeu para o alto para ministrar pelo homem, ele primeiramente entrou no lugar santo. Primeiramente no lugar santo, no qual, pela virtude de seu próprio sacrifício, fez uma oferta pelos pecados dos homens. Ele apresentou com intercessão e pleito as orações e arrependimento pela fé de seu povo diante de Deus. Onde é que Deus está? Lugar santo, purificado pelo incenso de seus méritos. Depois, ele entrou no lugar santíssimo, ou seja, em 1844, para fazer expiação pelos pecados do povo e purificar o santuário. Aqui um trecho do livro Cristo em seu Santuário. Esse trecho aqui não é de Ellen White, tá? Mas fala assim, cerca do mesmo tempo, um de nossos ministros, a quem identificaremos como o pastor G, abraçou a ideia de que, quando Cristo voltou para o céu após seu ministério na terra, entrou à presença de Deus, e que onde Deus está, deve estar o lugar santíssimo, de modo que em 22 de outubro de 1854 não houve a entrada no lugar santíssimo do santuário celestial, como cremos e ensinamos. Esses dois conceitos, ou seja, quais dois conceitos? Não é somente esse último aqui, de que não houve entrada em 22 de outubro, mas também o outro, de que onde Deus está, deve estar o lugar santíssimo, né? De que quando ele ascendeu foi direto para o santíssimo, portanto. Esses dois conceitos, ambos os quais feriam a doutrina do santuário como a mantemos. Então, isso levou Ellen White a se referir várias vezes à solidez e integridade desse ponto de fé. Aí ele escreveu, eles, os filhos de Deus, quer por palavras, quer por atos, não levarão ninguém a duvidar em relação à distinta personalidade de Deus ou em relação ao santuário e seu ministério. Agora, pastor, é importante destacar o seguinte. A senhora White viveu, assim como os nossos pioneiros, numa época muito difícil. Eles redescobriram a doutrina do santuário e eles estavam lutando por ela. Eles estavam absolutamente convencidos de que essa doutrina era verdadeira, era bíblica. E eles estavam falando algo que ninguém mais falava. Então, eles enfatizaram demais a presença de Cristo no lugar santo e depois no lugar santíssimo. E em alguns momentos, os nossos pioneiros, inclusive a Sr. White, eles subordinaram a exegese e a teologia. Então, eles priorizaram o significado da teologia. O ministério de Cristo tem duas fases, lugar santo, lugar santíssimo, ponto final, e eles não abriram mão disto. Eles não tiveram eles não desenvolveram uma abordagem absolutamente completa, minuciosa, detalhada de cada aspecto envolvido
em toda esta obra da ascensão de Cristo, inauguração do santuário celestial. Eles estavam preocupados em destacar que o ministério de Cristo estava dividido em duas fases. E existe, portanto, esta ênfase na teologia, no significado. Agora, finalmente, estamos chegando no X da questão. Eu sou muito agradecido que esse vídeo esclareceu agora abertamente que o pastor Paroski não crê implicitamente nos escritos de Ellen G. White. Isso aí tem um nome, incredulidade. Ele coloca Ellen White no mesmo pacote com os pioneiros, dizendo que ela submetia sua exegese à sua teologia. Eles estavam muito convencidos, então eles liam a Bíblia dessa forma. Eles só conseguiam enxergar isso. Ellen White foi inspirada por Deus ou não foi? Ellen White, será que escreveu por suas próprias convicções teológicas ou foi luz vinda diretamente de Deus? Quando encontrardes homens pondo em dúvida os testemunhos, criticando-os e procurando desviar o povo de sua influência, estáis certos de que Deus não está operando por meio deles. É outro espírito. Dúvidas e incredulidades são acariciadas pelos que não andam ponderadamente. Satanás está continuamente forcejando por introduzir o falso, para afastar da verdade. O derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo perece. Estamos corrigindo aqui na Bíblia White, o povo perece, em inglês King James. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Será ateado contra os testemunhos um ódio satânico. A operação de Satanás será perturbar a fé das igrejas neles. Por esta razão, ele, Satanás, não pode achar caminho tão fácil para introduzir seus enganos e prender almas em suas mentiras, se as advertências e repreensões e conselhos do Espírito de Deus forem atendidos. Em breve serão feitos todos os esforços possíveis para desmerecer, não está negando abertamente, mas desmerecer e perverter a verdade dos testemunhos do Espírito de Deus. Precisamos ter de prontidão as mensagens claras, exatas, que têm vindo desde 1846 ao seu povo. Será que o pastor Paroski então sugere que a exegese dele é superior à exegese feita pela profetisa do Senhor? Repare na introdução do vídeo que o pastor Paroski fez doutorado numa universidade fundada pelo Anticristo, Universidade de Heidelberg. Tem doutorado pela Andrews, terminou esse doutorado em 2003, fez um pós-doutorado na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, em 2011. Universidade de Heidelberg, fundada em 1386 por instrução do Papa Urbano VI. Num doutorado, as pessoas não vão lá somente para provar a doutrina adventista. Eu fui lá provar para eles. Não, a pessoa faz um estudo aprofundado, orientado, pelos mestres e doutores ali. Então, isso é exatamente terrível, porque você passa a ler a Bíblia com os óculos de Babilônia. E quem que é o pai de Babilônia? Satanás, que quer destruir a doutrina do santuário, e o círculo, portanto, se fecha. Um outro fruto aí desse tipo de leitura bíblica e de manuscrito e grego é que o pastor Paroski chegou a negar que a segunda metade de Marcos 16 seja inspirada. Ele diz que Marcos 16... o finalzinho lá de Marcos foi um acréscimo, ou seja, não foi Marcos que escreveu e assim não deveria estar na Bíblia, não é inspirado. Olha que terrível. Claro que a gente precisa abordar duas questões, que é na verdade uma só, mas com dois textos que todo mundo pergunta para o senhor. Marcos, o epílogo do Evangelho de Marcos e João capítulo 8, a história da mulher adúltera, eles estão sempre entre colchetes nas versões críticas em português, porque segundo os comentaristas, aqueles trechos não aparecem nos textos mais antigos. O que significa isso, doutor? Foram invenções? Veja,
esta informação procede. Os manuscritos mais antigos não trazem a chamada longa conclusão de Marcos, Marcos 16, versículos 9 a 20, ou o episódio da mulher adúltera, de João 7, 53 até 8, 11. Os manuscritos mais antigos não trazem. Quando nós nos pautamos, portanto, nos guiamos pelo registro textual, nós temos que admitir que o texto original de Marcos e de João não continha estas passagens. Voltando à sua pergunta, são invenções? Bom, a conclusão de Marcos, muito provavelmente, ficou truncada no versículo 8, ou porque a última folha do manuscrito se perdeu, alguma coisa aconteceu. E então, algum copista, percebendo aquele término aparentemente incompleto, teria então se baseado nos outros manuscritos para compor um término um pouco mais aceitável para o Evangelho de Marcos. Portanto, é invenção humana? Sim e não, visto que boa parte das informações são extraídas dos outros evangelhos. Assim diz o Senhor. Outros, por motivos diversos, põem em dúvida porções da palavra de Deus. Assim, muitos andam cegamente por onde o inimigo prepara o caminho. Ora, não é da alçada de homem algum proferir sentenças sobre as Escrituras, julgar ou condenar qualquer porção da palavra de Deus. Quando alguém se atreve a fazer isto, Satanás criará para ele respirar uma atmosfera que lhe tolherá o desenvolvimento espiritual. Quando o homem se sente tão sábio que ousa dissecar a palavra de Deus, sua sabedoria para com Deus é considerada loucura. Então, nossa fé está escrito. Assim diz o Senhor, a lei e ao testemunho. Não importa o que diz, nem mesmo o livro Nisto Cremos, se vai contra o que está revelado, né? O erro do Nisto Cremos é que diz aqui, de que a expiação ou reconciliação foi completada na cruz, conforme antecipada pelos sacrifícios de pecador e tal. Ou seja, isso é um erro claro. O próprio pastor Paroski condenou esse erro de fora, dizendo que a expiação se completou na cruz, né? Está no Nisto Cremos. Nisto eu não creio, mas continuo sendo adventista do sétimo dia, porque o adventista não é questão de rótulo, é questão de, o adventista do sétimo dia de verdade, de coração, é o que se aferra, tá? Essa aqui é a nossa única salvaguarda contra os enganos que estão aí justamente à nossa frente. Satanás sabe que tem pouco tempo e está irado contra os remanescentes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, tem o testemunho de Jesus, espírito de profecia. Estamos em defesa do adventismo puro e simples, a fé que uma vez foi entregue aos santos. Quem está de pé, cuide, não caia. Senhor nosso Deus e Pai, queremos pedir perdão por nossas rebeliões, queremos pedir perdão, Senhor, tem misericórdia do Teu povo, porque o Teu povo é chamado pelo Teu dia, sábado, sétimo dia. Tem misericórdia, Senhor. E utilize ainda, Senhor, e abençoe 7.000, os poucos 7.000 que estão invisíveis, que a gente não vê, são poucos. A maior parte realmente, aparentemente, se apostatou, mas queremos orar. Fortalece as mãos e os joelhos desses 7.000. Queremos estar firmes, dê-nos força e paz em meio à tempestade, e queremos agora nos alimentar mais e mais de Tua Palavra, nos perdermos em Jesus Cristo, ver a maravilhosa revelação que temos, tanta luz. Portanto, abençoe-nos, queremos estar prontos com os vasos limpos, Senhor, de toda a contaminação, seja de alimentos, seja de tudo que entra pelas avenidas de nossa alma, que possa estar sendo eliminado esse lixo e possamos desobstruir o caminho para que Jesus entre e possamos cear com Ele e Ele conosco. Venha, Senhor Deus, Espírito Santo, caia sobre nós. Derrame, Senhor Deus Pai, o Espírito Santo sobre nós sem medida. Encha-nos com o Espírito de Jesus, com a luz, Senhor, e que possamos estar preparados quando Jesus sair do Santíssimo e declarar: está terminado. Queremos estar prontos, em pé nesse dia, com as vestes brancas, limpas e coberto com o sangue do Cordeiro. Através dele que oramos. Amém.